Esta é a lição semanal da Bíblia, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente, de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do livro de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Assunto: verdade. Versículo áureo, Salmo. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me, me ensina a tua verdade, pois tu és o Deus de minha salvação. Em ti espero o dia todo. Leitura responsiva, Josué. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. E Josué disse ao seu povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos dei uma terra que não cultivastes, e cidades que não construístes, e nelas habitais, das vinhas e dos olivais, que não plantastes, tu comestes. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam-no com sinceridade e em verdade. Escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois o Senhor, nosso Deus, foi quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que fez aqueles grandes sinais aos vossos olhos, e nos preservou em todo o caminho por onde andávamos, e entre todo o povo por onde passávamos. E o povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Lição bíblica, Salmo. Julga-me, Senhor, pois tenho andado íntegro. Tenho confiado no Senhor, portanto não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda meu interior e o meu coração, pois a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Segundo livro de Reis. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. Então, voltando o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como tenho andado diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e tenho feito o que é bom aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. E aconteceu que antes que Isaías tivesse saído para o pátio central, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Volta e diga a Ezequias, o capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos aos teus dias. Livrar-te-ei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria, e defenderei esta cidade por amor a mim mesmo e por amor ao meu servo Davi. Salmo. Eu amo o Senhor, pois ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. O Senhor protege os simples. Eu estava abatido, e ele me ajudou. Retorna ao teu repouso, ó minha alma, pois o Senhor te fez bem. Pois eu
pois tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçarem. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Louvai-o, Senhor, todas as nações, louvai-o, todos os povos, pois a tua misericórdia para conosco é grande, e a verdade do Senhor perdura para sempre. Louvai ao Senhor. João. Então Jesus voltou a Caná da Galileia, onde transformou a água em vinho, e havia ali um certo nobre, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, dirigiu-se a ele e suplicou que descesse e curasse seu filho, porque esse estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: a menos que vejais sinais e maravilhas, não crereis. Disse-lhe então o nobre: Senhor, desça antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e foi. Quando ele descia, seus servos vieram ao seu encontro e lhe disseram: teu filho vive. Então perguntou-lhes a que horas começara a melhorar. E eles disseram-lhe: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Assim o pai percebeu que era a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. E de manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo veio ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Então Jesus lhes disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço por mim mesmo, mas falo certas coisas como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa sozinho, porque eu sempre faço o que lhe agrada. E ao dizer isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Efésios, não vivam como os gentios na vaidade de seus pensamentos. Abandona o antigo modo de viver do velho homem, que se corrompe segundo as paixões enganosas, e sejam renovados no espírito da sua mente, e que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, como somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não vos ponha o sol sobre a vossa ira. Não deem lugar ao diabo. Não caia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sede vós, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, pois outrora eres trevas,
Mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Agora lerei as passagens correlatadas com o livro-texto Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. A confiança inspirada pela ciência reside no fato de que a verdade é real e o erro é irreal. O erro é um covarde diante da verdade. A medicina de um cientista cristão é a mente, a verdade divina que liberta o homem. A verdade traz os elementos da liberdade. Em seu estandarte está o tema inspirado pela alma. A escravidão está abolida. O poder de Deus liberta o cativo. Nenhum poder pode resistir ao amor divino. Que poder tem esse suposto poder que se opõe a Deus? De onde ele vem? O que prende o homem com os grilhões de ferro ao pecado, à doença e à morte? Tudo o que o escraviza, que escraviza o homem, se opõe ao governo divino. A verdade liberta o homem. Você pode reconhecer a verdade pela raridade e fidelidade de seus seguidores. Assim, a marcha do tempo carrega adiante o estandarte da liberdade. Os poderes deste mundo lutarão e ordenarão aos seus sentinelas que não deixem a verdade passar, até que ela se submeta aos seus sistemas. Mas a ciência, ignorando a baioneta pontiaguda, segue em frente. Sempre há alguma turbulência, mas sempre há uma união em torno do estandarte da verdade. Paulo tinha uma clara noção das exigências da verdade sobre os mortais, tanto física quanto espiritualmente, quando disse: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas aquele que nasceu das crenças da carne e as serve, jamais poderá alcançar, nesse mundo, a divindade de nosso Senhor. Chegará o tempo em que a origem espiritual do homem, a ciência divina que trouxe Jesus à presença humana, será compreendida e demonstrada. Quando proferida pela primeira vez em qualquer época, a verdade, como a luz, brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem. Um falso senso de vida, substância e mente esconde as possibilidades divinas e oculta a demonstração científica. Se desejamos seguir o Cristo, a verdade, devemos fazê-lo pelo caminho designado por Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aquele que deseja alcançar a fonte e encontrar solução divina para todos os males não deve tentar escalar a montanha da ciência por outro caminho. Toda a natureza ensina o amor de Deus ao homem, mas o homem não pode amar a Deus supremamente e colocar todas as suas afeições nas coisas espirituais, amando o material ou confiando nela mais do que no espiritual. A pergunta, o que é a verdade, é respondida pela demonstração, pela cura, tanto da doença quanto do pecado. E esta demonstração mostra que a cura cristã proporciona mais saúde e forma melhores os homens. O propósito e a motivação para viver corretamente podem ser alcançados agora. Com esse ponto conquistado, você começou como deveria. Você começou na tabela numérica da ciência cristã. E nada além das intenções errôneas podem impedir seu progresso. Trabalhando e orando com motivos verdadeiros, seu Pai abrirá o caminho. Quem vos impediu de obedecer à verdade?
Os sentidos físicos, as exigências rigorosas da ciência cristã parecem autoritárias, mas os mortais estão se apresentando em aprender que a vida é Deus. Os mortais estão se apressando para aprender que a vida é Deus, o bem, e que o mal, na realidade, não tem nenhum lugar nem poder na economia humana ou divina. Ao tentar desfazer os erros dos sentidos, é preciso pagar integralmente e com justiça o preço máximo, até que todo erro seja finalmente submetido à verdade. O método divino de pagar o preço do pecado envolve desatar os próprios nós e aprender com a experiência a distinguir entre os sentidos e a alma. Admitir que a doença é uma condição sobre a qual Deus não tem controle é pressupor que o poder onipotente é impotente em algumas ocasiões. A lei do Cristo, ou verdade, torna todas as coisas possíveis ao Espírito. A verdade de fato, expulsa o erro de toda a individualidade. A verdade é uma espada de 2 gumes, protetora e guiadora. A verdade coloca a sabedoria angelical no portal da compreensão para observar os visitantes apropriados. A espada da verdade, radiante de misericórdia e justiça, brilha à distância e indica a infinita distância entre a verdade e o erro, entre o material e o espiritual, entre o irreal e o real. A mente divina exige justamente toda a obediência, a afeição e força do homem. Nenhuma reserva será feita para qualquer lealdade menor. A obediência à verdade dá poder e força ao homem. A submissão ao erro superinduz a perda de potência. A verdade expulsa todos os males e métodos materialistas com a lei espiritual real, a lei que dá visão aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, pés aos coxos. Se a ciência cristã desonra a criança humana, ela honra o entendimento espiritual, e a única mente tem o direito à honra. Quando a ilusão da doença ou do pecado tentar, apegue-se firmemente a Deus e à sua imagem. Não permita que nada além da sua semelhança permaneça em seus pensamentos. Apegue-se à verdade do ser em contraposição ao erro de que a vida, a substância ou a inteligência possam estar na matéria. Pleiteie em sua convicção honesta da verdade e uma percepção clara do efeito imutável, infalível e certo da ciência divina. Então, se a sua fidelidade for metade igual à verdade em sua súplica, você curará os enfermos. A verdade é afirmativa e confere harmonia. Toda a lógica metafísica é inspirada por essa simples regra da verdade que governa toda a realidade, pelos argumentos verídicos que você emprega e especialmente pelo espírito de verdade e amor que você cultiva, você curará os enfermos. Expulsem toda forma de mal. Preguem o evangelho a toda criatura. Falem a verdade a toda forma de erro. Tumores, úlceras, protuberâncias, inflamações, dores, articulações deformadas, são sombras de sonhos dos despertos, imagens obscuras do pensamento mortal que fogem diante da luz da verdade. Se a verdade estiver triunfando sobre o erro em sua caminhada,
e conversas diárias, você finalmente poderá dizer: combati um bom combate, guardei a fé, porque você é um homem melhor. Se o discípulo está progredindo espiritualmente, ele está se esforçando para entrar. Ele se afasta constantemente dos sentidos materiais e volta seu olhar para as coisas imperecíveis do espírito. Se for sincero, ele será sério desde o início e progredirá um pouco a cada dia na direção certa, até que finalmente termine sua jornada com alegria. A verdade sempre vence.